Pessoal, hora do rush aqui em Roma. A gente está indo em direção ao Vaticano. Vamos dar uma passeada no Gianicolo, Fontana di Paula, e depois a gente vai para o Vaticano. Vou mostrar tudo para vocês. Aqui no Gianicolo, gente, não tem muito o que se fazer na realidade. O pessoal só vem, tem algumas barraquinhas aqui como se fossem bares. O pessoal vem tomar uma cerveja, tomar um café, um chá. Na realidade são dois parques, eles se encontram na Piazza Garibaldi. Eles fizeram uma homenagem a Giuseppe Garibaldi aqui no final dos anos 800. Em homenagem aos 25 anos da retomada de Roma, né, quando Roma se tornou uma república. E o que acontece? A única curiosidade que rola aqui no Gianicolo, que na nossa opinião vale a pena vir assistir, é que ao meio-dia 3 soldados eles disparam com um canhão. Isso foi uma invenção de Pio IX para não confundir os horários antes de meio-dia e depois de meio-dia, né? Porque naquela época não era tão tradicional, nem todo mundo tinha relógio, telefone, nem pensar. Então ele inventou isso, meio-dia tinha um canhão, e aí passava da manhã para a parte da tarde e noite. Foi isso. Vocês acabaram de ver, Pio IX, em aproximadamente 1852, ele decidiu, ele dispôs de 10 mil liras, na época era muito dinheiro, para o governo italiano. Na época era a época do Risorgimento, né? Quando a Itália estava sendo unificada, quando a Itália iria se transformar Itália como país, né? Porque antigamente tinham repúblicas, que tinha a República de Roma, República de Pisa, República de Veneza, República de Gênova. Então nesse período eles estavam se tornando o país que hoje a gente conhece, Itália. Então ele decidiu colocar 52 bustos aqui no Gianicolo, em homenagem a pessoas que ajudaram a Itália a se reunificar, né? Só que na realidade tinham mais, só que algumas pessoas que ajudaram a Itália se transformar em Itália naquela época eram ateus. Então ele decidiu naquela época remover essas pessoas e instalar somente 52 bustos aqui no Gianicolo. Para você, nunca comprem garrafa de água aqui em Roma. Sabe por quê? Vou mostrar. Existem milhares de fontes de água potável aqui em Roma. Ó, geladinha, abundante. Então leve sempre a sua garrafinha com você e tome uma água fresquinha. Pessoal, já estamos em Terras Santas. Para quem não sabe, a gente está aqui no Vaticano. Estamos passeando aqui entre as colunas de mármore do Vaticano. O Vaticano, que é uma cidade-estado, né? Isso. E agora a Thalitinha vai explicar um pouquinho do que é o Vaticano e algumas curiosidades sobre o Vaticano que talvez você não sabia. O Vaticano é considerado o menor país do mundo. Ele é o único país inteiro considerado patrimônio da humanidade da Unesco. Outra coisa é que ali no Vaticano eles possuem 70 mil obras de arte. Aqui, se você vai num caixa eletrônico, você pode ser que você veja alguma frase meio estranha que é em latim. Que aqui ainda eles falam em latim e eles entendem em latim. Cidadania Vaticano. Ela existe para quem trabalha no Vaticano. E se você perder um emprego, você perde a cidadania.
Outra coisa, gente, é na Capela Sistina que acontece a eleição do Papa. Então, outra coisa, por ser uma cidade-estado independente, eles possuem selo, bandeira e hino. Para finalizar essas curiosidades aqui sobre a Piazza San Pietro no Vaticano, eu vou dar algumas informações. A primeira coisa é que o início dela, muito perto da Basílica aqui, ela tem uma forma côncava, muito por conta da acústica, para ajudar a acústica como se fosse um teatro. Essas colunas que estão aqui atrás de mim, elas são no total 286 colunas, todas feitas de mármore. A estrutura da Basílica também é toda feita de mármore. Aqui em cima a gente tem algumas estátuas, na realidade são 70 estátuas no lado norte, 70 estátuas no lado sul, e elas representam diversas coisas, antigos papas, os apóstolos, pessoas importantes para o catolicismo. A Piazza San Pietro comporta até 300 mil pessoas, ou seja, a capacidade de 3 maracanãs, na época antiga ainda. Agora um maracanã acho que deve comportar 70 mil pessoas, então você pode imaginar o tamanho dessa praça aqui. É interessante também saber que toda a segurança do Vaticano ela é feita pela Guarda Suíça. Eles têm um uniforme muito particular, parece até bobo da corte, né? É um uniforme amarelo e roxo. Para você ser guarda suíça, você precisa ser católico, solteiro, ter uma altura de pelo menos 1,74 m. Eu teria, mas eu não sou mais solteiro, né? E ter a idade entre 18 e 30 anos. Pessoal, e a gente aconselha 2 filmes, aqueles que não têm oportunidade de vir para o Vaticano ou para Roma, tem 2 filmes muito bons. Eu particularmente gosto muito de um filme chamado La Grande Bellezza. É um filme relativamente atual, ele foi feito em 2013, 2014 ganhou Oscar. Conta um pouquinho da vida do romano, sabe? Não a vida, aquela vida que a gente imagina que seja relacionado a turistas, mas o romano realmente que mora aqui, que vive aqui, o estresse do trânsito, as festinhas particulares e proibidas aqui de Roma. Então é um filme que eu recomendo, super, muito bom. E Anjos e Demônios, gente, é um filme de 2009, vocês sabem, com Tom Hanks, e ele mostra os segredos da Igreja Católica. Se passa aqui também na Piazza San Pietro, aqui no Vaticano. Então é um filme bem interessante para você que quer conhecer um pouco mais aqui de Roma, um pouco mais do Vaticano. Aqui atrás da gente está a Embaixada do Brasil no Vaticano. No andar de cima tem a Embaixada da Argentina. Ou seja, somos irmãos até mesmo aqui na Santa Sé, em terras sagradas. Atrás da gente, a gente está no Castelo Sant'Angelo. Na verdade, a gente está na Ponte Sant'Angelo, que é a ponte mais linda de Roma, com todos esses anjos, demônios e santos para todos os lados. Aqui é uma atmosfera incrível, aqui uma vibe deliciosa passear aqui por essa ponte indo em direção ao castelo. Para quem não sabe, o castelo foi construído no ano 120 depois de Cristo pelo imperador Adriano. Ele, sabendo que já estava chegando a hora da morte dele,
mandou construir um castelo para onde ele seria sepultado. Então, para você ter uma ideia de como os imperadores pensavam na época, né? Ele gostaria de ter um castelo para, a partir do momento que ele morrer, ele gostaria de dormir, né? Dormir para sempre nesse castelo. Esse castelo, o Castelo Sant'Angelo, é considerado o castelo mais importante de toda Roma, por todo o contexto que ele tem. Ele está a 2 passos do Vaticano. Aqui do lado você ainda consegue ver a cúpula da Piazza San Pietro, da Basílica de San Pietro, né? Então, Castelo Sant'Angelo aí pra gente finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um apoio pra gente, mete um like aí se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e fiquem aí com essa beleza que é o Castelo Sant'Angelo.